Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Meu dileto e amado irmão e irmã que me acompanha nesta manhã de domingo, dia da Ascensão do Senhor, através desta emissora e também do nosso canal no YouTube. Um bom dia para você, acompanhado do nosso desejo de que tenhas um domingo muito abençoado com a sua família, fazendo aquele itinerário bonito de casa até a igreja para a celebração da Santa Missa, Dia do Senhor. Hoje nós celebramos uma das grandes solenidades da igreja, a Ascensão do Senhor Jesus ao céu. Cristo sobe ao céu diante dos discípulos, mas não para abandonar a humanidade. Ao contrário, nosso Senhor inaugura uma nova forma de presença. Por isso o tema desta manhã que trago para você é o seguinte: Cristo sobe ao céu e permanece conosco. A ascensão não é despedida triste, é plenitude da missão. Jesus volta ao Pai, levando consigo nossa humanidade redimida. Veja o quanto isso é profundo. Nosso Senhor volta ao Pai e se apresenta ao Pai, juntamente com todos nós, toda a humanidade redimida, liberta da situação dura do pecado original. Aquele que assumiu a nossa carne, assumiu a nossa condição miserável de pecado, agora a introduz na glória eterna. São Leão Magno, no século V, o primeiro Papa Leão, em uma homilia belíssima sobre a ascensão, dizia: a ascensão de Cristo é nossa elevação. Se a humanidade antes estava cravada neste mundo, amalgada com a situação da carne, do pecado, agora a humanidade, pelo sacrifício redentor de Jesus no Calvário, redimida, é também elevada desta condição terrível de condenação a uma situação de liberdade, de salvação em Cristo. Esta frase de São Leão Magno, ela é extraordinária, profundamente maravilhosa. A ascensão de Cristo é nossa elevação. Onde está a cabeça, ali o corpo espera também chegar. Cristo sobe aos céus, abrindo para nós o caminho da eternidade. Cristo é a cabeça da igreja, é a cabeça da nova criação, e nós somos o corpo, a igreja, que queremos um dia, na plenitude da volta do Senhor, estarmos com Ele para sempre na sua glória. Mas ainda existe um outro aspecto muito importante. Os discípulos poderiam ter ficado olhando para o céu, paralisados, presos, à saudade da presença visível de Jesus entre eles. Porém, a ascensão os impulsiona para a missão. A ascensão do Senhor não é para que os discípulos fiquem cravados com os olhos na eternidade, olhando para cima. É preciso agora cuidar aqui embaixo. É preciso trabalhar o máximo possível para que as almas se salvem, sejam alcançadas pela gloriosa força de nosso Senhor Jesus Cristo, a força do ressuscitado.
A fé cristã, ela não é uma fuga do mundo, como nos critica o marxismo, o comunismo. Pelo contrário, a fé é presença transformadora dentro deste mundo. Por isso que todos os regimes totalitários e ateus odeiam os cristãos. O fascismo, o marxismo cultural, o comunismo, o socialismo, que pregam o paraíso aqui na terra e escamoteia toda a revelação divina, tudo aquilo que nós compreendemos pela fé, que é a nossa transcendência. Eles ficam só na imanência, só no mundo. Então eles perseguem a igreja. E não pensemos que hoje as coisas estejam todas calmas. Nós estamos vendo aí nas universidades, sobretudo nas federais, a insurgência de grupos de estudantes totalmente ateus, totalmente discípulos destas coisas medonhas, que perseguem os jovens que são cristãos que estão dentro das universidades. Nós temos uma mídia podre, essa grande mídia que é podre, sempre foi podre, sempre procurou destruir a família, a igreja promovendo tudo aquilo que leva a pessoa humana a cravar sua vida neste mundo, que é também antitranscendência. Não vamos pensar que a Globo vai pregar, vai deixar que esta ideia cristã da transcendência, do mundo eterno com Deus, apareça nos seus quadros. De maneira alguma. Pelo contrário, quando se tem as novelas, sempre as coloca como sendo portadoras dessa mensagem meramente horizontal, somente aqui no mundo. Daí que o católico precisa estar muito ligado à palavra de Deus, ao catecismo da igreja, aos bons livros, como os livros de Fulton Sheen, para exatamente cultivar um esquema de compreensão da realidade fora desse esquema do paganismo, do materialismo, do ateísmo. Porque o ateísmo não responde às inquietações humanas, e muito menos o fascismo e o comunismo. A gente sabe o que esses regimes deixam atrás de si, um rastro de morte, de angústia, de sofrimento, de tristeza e de desolação, porque exatamente blinda as pessoas de alcançar os seus sonhos de liberdade, de prosperidade. Daí que nós cristãos devemos ter uma aversão profunda a esses sistemas, a essas ideologias que muitos partidos aqui no Brasil veiculam. Basta ler o projeto deles. Contra a vida, contra a religião, contra a fé, contra a liberdade, contra a propriedade privada. Ou seja, são regimes totalitários que querem castrar as pessoas nos seus direitos fundamentais. E eles nos atacam dizendo que o cristianismo é um elixir, é o ópio do povo, como dizia Karl Marx, que serve para ajudar os ricos que têm muita condição, para conformar os escravos, os sofredores. O cristianismo não é isso. O cristianismo é mistério, tanto que o cristianismo não condena quem consegue ajuntar bens pelo trabalho, pela honestidade, desde que esses bens estejam ordenados também ao próprio Deus. Então, a presença transformadora do cristianismo dentro do mundo é fantástica, porque o cristianismo produziu cultura, as primeiras universidades, agiu também como grande fomento da ciência. A igreja não é contra o progresso dos homens, mas a igreja, o cristianismo,
tem algo que insulta os totalitários e o sistema ateísta, que é a nossa predileção pela liberdade, pelo amor e pela prosperidade. São Daniel Comboni, no século XIX, grande missionário, dizia: o missionário deve estar pronto para tudo, até para dar a própria vida. Depois da ascensão, a igreja compreende que é preciso continuar anunciando Cristo ao mundo. Assim, todos nós, eu e você, somos chamados e enviados na família, no trabalho, na internet, na comunidade, nos ambientes difíceis, nos ambientes científicos, universitários, políticos e etc. Em todos os cantos deste mundo, o cristão deve ser luz e sal da terra, porque Cristo permanece conosco através da palavra, da Eucaristia, da ação do Espírito Santo e da vida da igreja, bem como na prática da justiça e no amor aos que sofrem. E já começamos a voltar agora o nosso coração, a partir de agora, de maneira muito incisiva para Pentecostes. Os discípulos sobem do Monte das Oliveiras para o cenáculo, não para fugir, mas para rezar e esperar o Espírito Santo. Também nós devemos entrar espiritualmente neste cenáculo. É tempo de pedir fogo novo, renovação interior, coragem e santidade. Amém. O Santo Evangelho deste domingo da Ascensão, Lucas 24, 46 a 53. E Jesus ensina o seguinte aos seus discípulos: vós sereis testemunhas de tudo isso. Depois promete: eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. E o Evangelho conclui: enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Mesmo depois da ascensão, os discípulos voltam cheios de alegria, porque compreenderam que Cristo não os abandonou. E assim nós vamos nos preparar nesta semana do Espírito Santo para celebrarmos ardorosamente o Pentecoste, o fogo novo de Deus, que é o Espírito Santo. E a nossa Diocese de Formosa se rejubila com a festa do Divino. Nós já estamos mergulhando nesse trabalho tão bonito. Durante essa semana vou percorrer os lugares mais distantes da Diocese, celebrando na novena do Divino Espírito Santo, para concluir aqui em Formosa, no sábado à noite, o encerramento da novena da Folia da Roça, já aqui dentro da cidade, e no domingo de Pentecostes, vocês poderão acompanhar também pelo nosso canal no YouTube, a missa às 10 da manhã com a Folia da Roça e às 19 horas com a festa da cidade. Que o Divino Espírito Santo desça sobre nós e nos ilumine sempre. Amém. Te convido à oração em espírito, todos juntos. Vamos orar neste domingo maravilhoso. Senhor Jesus, tu subistes ao céu, mas permaneces conosco. Eleva também nosso coração, para que não vivamos presos apenas às coisas passageiras. Dá-nos coragem para testemunhar a fé, esperança nas dificuldades e desejo sincero das coisas eternas. Prepara-nos para Pentecostes. Abre nosso coração ao Espírito Santo. Toca as pessoas que estão fechadas, tristes, entumecidas nos seus pecados, nas suas misérias, para que, abrindo suas almas, possa alcançar os raios poderosos das chamas do Espírito Santo sobre as suas vidas. Abençoa as famílias, os doentes, os sacerdotes,
os que evangelizam, os religiosos, os consagrados e todos os que hoje precisam reencontrar sentido para viver. E possamos, nesse dia, com alegria, ter esse pensamento ressuscitado, vive entre nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos. Amém. Desejo a você e a sua família um Pentecostes bonito, já precedido por essa celebração de hoje, que é a Ascensão do Senhor. Que venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz.